Dragon Ball Daima já lançou dando um tapa na cara do Dragon Ball Super e tá incrível demais. Depois de tanto tempo de espera, finalmente temos lançamentos novos de Dragon Ball e por incrível que pareça, só esse primeiro episódio já trouxe muita coisa nova. A gente descobriu sobre o passado dos Namekusei-jins, um tipo de passagem dimensional guardada por uns peixes guardiões, segredos sobre o Majin Buu e talvez já até tenham revelado qual vai ser o grande poder do vilão final desse anime. Tem muita coisa boa aqui nesse episódio, então já fica aqui nesse vídeo porque eu vou te explicar tudo isso e vou levantar várias teorias sobre o que pode acontecer pelo resto da série. Eu sou o Wilton, seja bem-vindo ao canal Papo de Nerd, bora bater um papo sobre isso. E bora começar tirando uma dúvida que eu vi que muitas pessoas estão tendo. Sim, Dragon Ball Daima é canônico, faz parte da história principal de Dragon Ball. Se passa depois da saga do Majin Buu, mas antes do Bills chegar na Terra. Entre o Dragon Ball Z e o Dragon Ball Super, a gente só não sabe exatamente por que nada disso vai ser citado no Super. É provável que lá pro final da série vai ter alguma explicação ou algum motivo para eles perderem a memória ou algo semelhante. Mas sim, a obra é canônica. E o episódio já começa no Makai, o Reino dos Demônios, onde a gente vê duas figuras observando os eventos da saga Majin Buu. Enquanto isso, inclusive, a gente vê várias cenas da saga Buu refeitas com uma arte que tá simplesmente linda. O estilo de animação desse episódio tá simplesmente sensacional. Se a série manter esse ritmo, você pode ter certeza que as lutas que vão acontecer, principalmente lá no final, vão ser o filé do filé. Vai ser uma das melhores coisas dos animes. Porque a gente sabe que lutas em Dragon Ball por si só já são absurdas, e essa animação tá muito boa. Juntando os dois, só felicidade pra fandom. Mas agora voltando pra história, as duas figuras que estão observando os guerreiros durante a saga Majin Buu são o Degezu, que é irmão mais novo do Kaioshin, e o Goma, que após a morte do Dabura se tornou o novo rei do Makai, ou seja, o novo rei do Reino dos Demônios. O que exatamente o Degezu, que é irmão do Kaioshin, tá fazendo no Makai a gente não sabe, mas não só ele tá lá, mas também outra irmã deles, que é chamada de Doutora Arensu, e pela forma como eles se comunicam, eles parecem entender tudo de lá. Aparentemente eles vivem no Makai já tem muito tempo. O plot por trás disso não foi dito ainda, mas com certeza absoluta o resto da série ainda vai explicar exatamente qual é o problema deles com o Shin, por assim dizer, e essa situação exata. Mas basicamente o Goma e o Degezu estavam assistindo as coisas que aconteceram na saga Buu para entender o que rolou com o Dabura. E enquanto eles assistiam, eles iam fazendo alguns comentários, e no meio desses comentários a gente teve algumas informações muito interessantes, como por exemplo que os Namekusei-jins vieram do Reino dos Demônios, eles vieram do Makai. É dito que eles eram de lá, mas fugiram pro mundo exterior, por assim dizer, o mundo normal. E o Degezu chega a comentar que em um momento específico eles procuraram outros Namekusei-jins e não encontraram. Além disso, lá no Reino dos Demônios eles também têm esferas do dragão. Elas são 3, aparentemente realizam menos de 3 desejos, provavelmente só um, mas elas são guardadas por seres extremamente poderosos conhecidos como Tamagamis, que impedem que as pessoas usem as esferas. E esse detalhe dos Namekusei-jins terem vindo do Reino dos Demônios é muito interessante. A gente sabe que o Piccolo Daimao, lá no Dragon Ball clássico, era conhecido como um demônio, mas convenhamos, tudo indicava que ele ser chamado de Rei Demônio, coisas assim, era simplesmente forma de falar e não que era uma coisa literal. Tudo que a gente sabia dava a entender que os Namekusei-jins eram simplesmente alienígenas. A gente já sabia que eles tinham vindo de outra dimensão, isso já tinha sido citado no Dragon Ball Super. Mas com esse primeiro episódio de Dragon Ball Daima, a gente teve a revelação que eles vieram do Makai. E isso é muito interessante. Tá relacionado com certeza com a questão de poderes mágicos que eles demonstram. Eu vou cantar a bola aqui, mas é muito provável que Dragon Ball Daima explique o Piccolo Laranja. Não acho que ele vai aparecer, até porque a gente sabe que essa forma só surgiu lá no Dragon Ball Super Super Heroes, mas é assim muito provável que aqui no Daima a gente veja alguma coisa que indique de onde o Piccolo Laranja surgiu, sabe? Qual é a explicação por trás dele? Já que aparentemente a gente vai ver mais coisa dos Namekusei-jins, até porque vai aparecer um outro muito interessante com poderes mágicos muito avançados mais pra frente, mas eu explico ele depois, já que ele só vai ser relevante mais pra frente do episódio. Agora eu queria falar de uma outra informação muito interessante, só que essa não foi dita de uma forma direta, ela ficou meio no ar e a gente não sabe exatamente se isso é ou não desse jeito, que é o fato de que Majins aparentemente são uma raça, dando a entender que existe uma raça do Majin Buu, assim como por exemplo nos jogos. Isso é citado em 2 momentos principais. O primeiro é quando eles cogitam que o motivo do Goku e do Vegeta serem tão fortes é porque eles são Majins, mas logo depois eles falam que não faria sentido. O segundo é quando o Goma fala que como novo rei dos demônios, ele vai ter que discursar para os 3 reinos, ou seja, existem 3 reinos dos demônios, e ele também vai ter que buscar apoio dos Majins. A gente ainda não tem uma explicação exata disso, mas se a gente for se basear em outras mídias de Dragon Ball, a raça Majin já tinha sido referenciada, principalmente em jogos como Dragon Ball Xenoverse. Só que a lógica sempre tinha sido algo semelhante a Majin Buu estava sozinho ou algo assim e começou a criar novos dele e assim formou-se a raça
raça dos Majins. Aqui no Dragon Ball Daima, a gente não sabe se esses Majins que o Gomar citou são realmente como o Majin Buu ou se só por acaso tem o mesmo nome. E se são como o Majin Buu, que eu acredito que seja o caso, a gente não sabe a explicação. Porém, a gente sabe que o Gomar tratou o Buu como algo especial. Isso ainda não está confirmado, mas eu acredito que o anime vai sim seguir uma linha parecida com outras mídias e a explicação basicamente vai ser a seguinte: o Buu original é o Majin Buu, no caso o Kid Buu, e ele existe desde muito tempo atrás. Em um determinado momento, por alguma razão, o Buu começou a se dividir, ou então espalhar partes dele, coisas do gênero. Essas partes absorveram pessoas e aí foram desenvolvendo intelecto, coisa assim, e formou-se essa raça dos Majins, e o seu fundador, por assim dizer, seria o Kid Buu. Todos os outros seriam como se fossem réplicas mais fracas dele. Eu pelo menos acredito que vai ser algo seguindo essa linha de raciocínio, mas deixem aqui nos comentários o que vocês acham sobre essa questão da raça dos Majins. Será que vai ser desse jeito que eu expliquei ou vocês acham que vai ter uma outra explicação? Mas sobre esse ponto dos Majins a gente não tem muita informação, então passando para a próxima informação interessante, eles comentam que a fonte de poder dos guerreiros parece ser magia branca, que dá a entender que é assim que eles chamam o Ki, pelo menos. Dragon Ball nunca deixou muito claro o que é a magia dentro do seu universo, mas a gente sabe que não é exatamente a mesma coisa do Ki. Isso porque quando Vegeta usa a fissão forçada do espírito para arrancar do Moro o Ki que ele tinha absorvido de outros seres, o Moro fica mais fraco, mas comenta: eu ainda tenho a minha magia, que já mostra que a quantidade de Ki não tem exatamente a ver com seu poder mágico ou algo assim. Magia não é só outra forma de chamar o Ki, mas parece que ao menos no reino dos demônios eles usam o termo magia branca para falar do controle de Ki, e talvez a magia negra seja o que a gente conhece como magia de forma geral, por exemplo, que o Babidi fazia. E aí qual é a diferença exata, a gente ainda não sabe, talvez isso seja trabalhado. Mas agora já seguindo com a história, após eles assistirem os eventos da saga Majin Buu, a doutora Arinsu comenta que seria uma pena se esses guerreiros tentassem invadir o reino dos demônios, já que eles são muito poderosos. Nisso, o Gomar fica com medo, ele começa a ficar preocupado disso acontecer e então bola um plano. Eles vão levar o Neva, que é um Namekuseidin que ainda tá no reino dos demônios, e ele vai ser importante mais pra frente do episódio, para ajudar eles a encontrar as esferas do dragão na Terra, porque como eu falei, as do Makai são protegidas pelos Tamagamis, então eles vão usar as esferas da Terra para impedir que os guerreiros sejam um problema. O Degezu até comenta que provavelmente um desejo maligno como eliminar eles não vai ser aceito. Então o Gomar fala que o que ele vai pedir é que eles virem crianças, já que tecnicamente isso não é maligno, não existe maldade em pedir para rejuvenescer alguém, ao menos não em teoria. Então eles poderiam se aproveitar dessa brecha para conseguir rejuvenescer os guerreiros e assim eles não teriam poder para enfrentar eles. E isso aqui apareceu no anime como um comentário muito rápido, mas eu tenho certeza que vai ser muito interessante. O Gomar fala que o segundo desejo dele vai ser conseguir o terceiro olho demoníaco, que é explicado como sendo um objeto que foi perdido muito tempo atrás durante o reino do rei Aburá e que dizem que quem colocar ele na testa vai despertar um poder enorme. E eu já vou logo cantando a pedra, você pode ter certeza que isso aqui vai ser justificativa para ou o Degezu ou o Gomar, eu acredito que o Gomar, se tornarem poderosos bastante para serem um problema de verdade para os guerreiros mais pro final da série. E o terceiro desejo eles não revelam qual vai ser. Então depois disso o Gomar e o Degezu levam o Neva, que é aquele Namekuseidin, para uma nave, e dessa nave eles vão até um tipo de peixe voador gigante. E aqui é muito interessante, porque eles têm que pedir permissão para aquele peixe e então ele abre a boca. Quando ele abre a boca, eles passam por ela, então é como se eles estivessem indo para uma outra dimensão. A boca desse peixe é como se fosse um tipo de portal interdimensional. Eles vão primeiro para uma zona vazia, por assim dizer, como se fosse um limbo, e depois passam por um outro portal que também se parece com uma boca. E essa parte é muito interessante, porque depois de passar por isso, eles entram em um tipo de zona neutra, um lugar cinza com vários símbolos, e outro desses peixes que parecem ser um tipo de peixe guardião. A gente ainda não tem uma explicação sobre isso, mas é possível que o anime explique. Esse peixe pergunta para onde eles querem ir, então eles precisam especificar para qual universo eles vão e também para qual é o local específico, como se fosse uma zona. Então são teletransportados para lá. Isso aqui foi simplesmente incrível, mesmo não tendo muita explicação, porque mostra pra gente que o universo de Dragon Ball, por assim dizer, na verdade o cosmos, tem mais do que a gente pensava. Esse tipo de zona neutra e esses guardiões aparentemente são algo que a gente não tinha conhecimento antes. Essa cena sozinha aumentou até que bastante a complexidade do mundo de Dragon Ball. A gente só não teve ainda uma explicação de como isso funciona, mas ainda assim muito bom e muito interessante. Inclusive, se você é um fã de verdade de Dragon Ball e quer ficar por dentro de tudo que vai acontecer no resto desse anime, já se inscreve aqui no canal, porque eu vou trazer reviews de todos os episódios que lançarem e ainda umas outras análises externas. Então se você gosta de Dragon Ball, se você é um fã de verdade e quer ficar por dentro de tudo, já acompanha aqui o canal. Agora voltando pro episódio, a gente vê que os guerreiros estavam reunidos porque era o aniversário de 9 anos do Trunks. Inclusive, aqui o Kibito e o Kaioshin estão divididos e eles explicam que depois que o Goku e o
Vegeta foram divididos dentro do Majin Buu, eles decidiram testar, pediram pro Buu engolir eles e depois cuspir de volta, e eles perceberam que o Majin Buu aparentemente emite um tipo de gás especial que desfaz a fusão Potara. E sim, de começo isso parece um furo, já que no começo do Dragon Ball Super eles estão fundidos, mas convenhamos, é bem óbvio que até o final do anime eles vão se fundir de novo. E com essa explicação do Majin Buu, a gente aparentemente tem mais uma forma de desfazer a fusão. Inclusive, quem sabe no futuro o Majin Buu mostre a habilidade de cuspir esse gás e não só liberar ele quando alguém tá dentro do corpo dele. Assim ele poderia ter um tipo de fissão forçada do espírito, mas biológica, soprando esse gás em alguém e desfazendo a fusão Potara. Mas enfim, os guerreiros estão lá festejando, o Goku e o Vegeta vão fazer uma luta de treino que até aparece nos trailers, e a gente vê o Neva, o Gomar e o Degezu chegando na Torre Celeste. Depois de uma conversa rápida, o Degezu até comenta que os ancestrais do Dendê, ou seja, os Namekusei-jins, vieram do reino dos demônios, confirmando mais uma vez aquilo que eu já tinha dito. Só que aqui tem um comentário bem estranho. Ele fala que as orelhas pontudas seriam como se fossem uma prova disso. Como eu falei, isso é estranho porque teoricamente se orelhas pontudas fossem critério para dizer se alguém é do reino dos demônios, então todo mundo que tem orelhas pontudas agora tem relação com o Makai? Como que fica o Sr. Popo e os Kaioshins no meio disso então? É algo que não ficou muito claro, talvez eles ainda venham a explicar isso, mas de qualquer forma, o que é oficial é que os Namekusei-jins vieram de lá. Então o Gomar fala pro Neva pegar as esferas do dragão, e aqui a gente tem uma cena incrível, porque ele simplesmente vai lá, faz um feitiço, detecta todas as 7 esferas espalhadas ao redor do mundo e traz todas para ele automaticamente. Considerando que a gente não vê muita magia em Dragon Ball, isso aqui foi um feito até que bem impressionante. Não foi nem uma questão de poder bruto, mas sim de uma habilidade muito precisa. Inclusive o Goma comenta com o Dendê que foi o Neva quem criou as esferas de Namekusei muito tempo atrás, mas ele também criou os Guardiões e por isso tem muito tempo que ninguém consegue fazer um desejo. E isso aqui é muito interessante, porque considerando, por exemplo, o nível de poder do Daburá e o fato de que o Goma fala que tem muito tempo que ninguém consegue fazer um desejo, até a forma como eles tratam esses Tamagamis dá a entender que eles são muito mais fortes do que qualquer um no Makai, o que dá pra gente a ideia de que sim, eles eram no mínimo tão fortes quanto o Daburá, provavelmente mais, já que o Neva aparentemente fez eles com magia. Isso daqui também é outro feito bem considerável. Depois de trazer as esferas, o Neva faz um outro feitiço que torna elas automaticamente usáveis, porque antes elas estavam naquele estado de pedra e ele automaticamente deixa elas no estado de esfera do dragão. Então é feito o desejo para transformar todos em crianças. O Goma pede para que todos virem crianças de 6 anos e os que já são crianças virem bebês. E o primeiro episódio acaba justamente aqui com os guerreiros se transformando em crianças. Dragon Ball Daima, sem sombra de dúvidas, começou com o pé direito. O primeiro episódio do anime já trouxe muita informação legal, a animação tá simplesmente incrível e a gente tá vendo muita coisa nova do mundo de Dragon Ball. Além de que essa série tem muito a essência do Akira Toriyama, a gente vê que tem uns traços que lembram muito o Dragon Ball clássico, só que com elementos do Z. O anime literalmente acabou de começar, mas começou de uma forma muito boa. Então se você quiser ficar por dentro do que vai acontecer nos próximos episódios, já se inscreve aqui no canal. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio, quais suas expectativas para esse anime, o que você espera dos próximos. Tô muito ansioso para ver o que vai rolar no resto da série e vou trazer todas as novidades aqui para vocês. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo na próxima.